Olá, Cacoalcast, mais uma entrevista, mais um convidado pelo nosso canal Cacoalcast para todo o estado de Rondônia e também todas as plataformas digitais. Quero pedir para você já dar um like aí, acompanhe a gente, siga os nossos assuntos, siga os nossos entrevistados, são assuntos relevantes para você e também para toda a família. E lembrando que nós estamos ao vivo, a partir desse momento, para 18 sites do estado de Rondônia, onde nós temos o alcance de levar essa informação do Cacoalcast para você que está nos assistindo ou até mesmo nos ouvindo nas plataformas digital. Mas antes eu quero dar um recado da Audiência Fashion Modas e dizer que a Audiência Fashion Modas desse ano de 2024 tem muita tendência na moda e é para a família toda, tá bom? Para você que é homem trabalhador, para você minha amiga dona de casa, para você que é evangélico também, para você que tem sua criança, do infantil, masculino, feminino, calçados, cama, mesa e banho, a Audiência Fashion Modas é completa para você. E o melhor de tudo, as melhores condições para você de Cacoal, você encontra na Audiência Fashion Modas. E aonde fica a Audiência Fashion Modas, Cadu? A Audiência Fashion Modas fica no bairro Teixeirão, pertinho do sinal, ao lado da lotérica, e toda aquela equipe está esperando você para fazer uma visita e acompanhar as tendências da moda de 2024, que são muitas. Então não esqueça, passe lá na Audiência Fashion Modas e acompanhe a tendência para 2024. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão. E nós, hoje, recebemos ele, o Everton Ricardo, né? Ele que é desenvolvedor de software, ele que é uma pessoa que tem limitação na visão também, né? Ele perdeu a visão e hoje ele é um profissional montando softwares, tanto para ele quanto para empresas renomadas no estado de Rondônia. E ele tem uma história de superação também muito linda e nós vamos saber um pouco mais dessa acessibilidade à tecnologia de uma pessoa que não tem visão. É o Everton Ricardo, conhecido como PU. Posso te chamar de PU? Pode. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, tá? cara, eu que Sempre agradeço. bom ter você, pessoas como você, com história de vida, com superação, e aprender um pouco também da tecnologia, da informação, da rapidez desse mundo, né, de algoritmos que correm por aí, e você vai automaticamente nos dar uma lição de vida e uma lição também de profissionalismo na sua área. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite do Cacoalcast, PU. Poxa, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, tá, pelo convite, agradeço a você, agradeço ao Max também, aos 18 sites que estão nos dando essa cobertura, essa força, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo convite. Para nós é muito importante, cara, tá bom? Valeu demais. Matheus, PU, deixa eu chamar de PU. PU, você está com a camisa da Star Conteúdos, né? Sim. E já passou aqui o Matheus Lima. O Matheus Lima, ele que é professor, encantador, né? Ele é escritor agora, apaixonado pela literatura. Tivemos a oportunidade de gravar com ele um podcast também. Da hora. Foi muito bom conhecer ele. E eu tô vendo que você também está com a camiseta da Star Conteúdos. Você faz parte da Star Conteúdos? Faço. Eu faço parte da equipe de TI da Star Conteúdos. Então a gente desenvolve lá todo o projeto, tudo que tiver relacionado com TI, acessibilidade de programas e tudo que está nessa área, né, nessa abrangência, é comigo lá, tá? Então tá, e você tem uma deficiência na visão. Você não tem visão. Não tem. Conta pra gente como que você recebeu, que a sua família recebeu essa notícia, como que foi, como que tudo começou? Tá, vamos lá. Eu já nasci com deficiência visual, né? Eu tenho glaucoma congênito. Então, assim, desde o meu nascimento já foi descoberta a minha deficiência visual. E, assim, para toda mãe, no começo, é um aprendizado novo. É um novo ciclo que se inicia, né? Toda mãe ali, todo pai já acredita que seu filho vai nascer com todos os planos sensoriais funcionais, etc. Então, há essa expectativa. No meu caso, não foi diferente. Também, desde o meu nascimento, quando houve essa descoberta, foi com certeza um choque para minha mãe, para os familiares ali envolvidos. Porém, os meus familiares sempre foram muito fortes nessa situação, né? Quando
há alguma situação desse tipo, sempre todo o meu conglomerado familiar sempre busca algum tipo de solução, sempre busca entender, compreender o porquê que acontece e buscar alternativas ao lamento, digamos assim. Então comigo não foi diferente. Minha mãe teve essa descoberta, já foi tentado diversas maneiras para tentar solucionar, mas o meu caso não tem Reversão? não tem reversão, já fiz 9 transplantes e etc. E nada resolveu. Então, assim, para nós já aprendemos desde cedo a conviver com situações como essa e nos adaptar a seguir a nossa vida normal, buscando caminhos alternativos, é claro. Obviamente que se você me der um papel em tinta, eu vou precisar buscar um caminho alternativo para lê-lo. Mas isso não nos impediu de estar onde eu estou hoje, na verdade, né? Então, teve sim os seus momentos, mas foram mais momentos bons, mais momentos, assim, de superação mesmo do que momentos ruins, digamos. E como foi você se apaixonar pela informática? Uma pessoa que não tem visão, obviamente, a gente mexer com informática já são para poucos. A pessoa dominar a informática. Agora, você criar software, você, vamos dizer, viver no submundo do computador. Literalmente. Para uma pessoa que não tem a visão. Como surgiu essa paixão? Cara, assim, ó, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive o meu contato com o meu primeiro computador, né, na escola. Eu morei um tempo em Pimenta Bueno e, residindo lá, eu tive um contato inicial, contato breve com o computador. E eu achava muito interessante, porque a tela piscava, existiam sons, fazia barulhos, e eu queria saber como que aquilo funcionava. E aí, quando eu perguntava para os meus professores, eles não sabiam me dizer como que aquilo funcionava. Então, E aquilo foi te a encabulando. partir desse momento eu fui ficando pirado. Eu já, não, peraí, eu tenho que saber como é que faz, eu quero fazer eu quero fazer o meu computador e etc. No meados de 8 anos da minha idade, eu retornei para Rolim de Moura. E chegando aqui, eu encontrei chegando em Rolim de Moura, desculpa, eu encontrei o centro educacional. E lá, eu passei pela mesma situação de encontrar computadores falantes, aquela coisa toda. No entanto, em Rolim de Moura foi mais tranquilo, porque me deixaram mais livre para explorar, né? Eu tive o professor Nelson em Rolim que, cara, foi o meu mentor inicial ali para que eu pudesse desenvolver meu primeiro software, meu primeiro script, que a gente chama pequenos programinhas, né, de scripts. Então foi lá que eu consegui desenvolver o meu primeiro, de forma autodidata mesmo, porque, como eu disse, as pessoas não sabem explicar como que as coisas realmente funcionam quando se trata de informática. Porque não é que é uma coisa complicada de explicar, mas é uma coisa muito abrangente. Então, são várias introduções antes de você saber o porquê que um computador mostra uma imagem na tela. Hoje é muito simples, é muito cômodo a gente chegar, assistir um vídeo no YouTube ali que está rodando, mas por trás disso existe toda uma tecnologia. Igual eu estava conversando com o Max mais cedo, a gente estava falando sobre processamento de máquina, né, sobre servidores e coisas bem abrangentes que, cara, para quem está do lado final ali, não tem essa noção. Então eu sempre quis saber como isso funcionava. E eu fui o mais autodidata possível. Por que que isso aconteceu? Vou te explicar. Aos meus 9 anos, eu fui tentar fazer um cursinho de informática. Fui tentar fazer um cursinho básico, ganhei sabe aquelas notas de melhor aluno que a gente acaba ganhando na escola, etc. E numa dessa eu fui premiado com um curso de informática. Óbvio que eu não ia recusar. Vou fazer. Vou fazer. Apaixonado pela informática? Cheguei lá na escola de informática, o professor olhou para minha cara, olhou para a cara da minha mãe e falou assim: então, a gente não tem suporte para pessoas que nem eles, assim, que não enxergam e tal, a gente não sabe como lidar.
e a gente não vai conseguir dar o curso para ele. A gente não vai conseguir prestar esse ensino para ele. A senhora não fica, falando para minha mãe, né? A senhora não fica chateada, não. Mas a gente acha que é muito difícil. Ele não... A gente não vai dizer que não vai conseguir, mas é muito difícil. E o assunto encerrou. Conclusão. Não consegui fazer o curso, porque... Não te incluíram? Não me incluíram no curso. Isso foi me encabulando. Aí eu peguei para mim como objetivo de vida mostrar que era possível sim e que eu faria. Então, a partir desse momento, começou a ficar mais tranquila a questão de internet, da gente pesquisar, ter Google e etc. E eu comecei a fazer minhas primeiras pesquisas. Então, aos 11 anos, eu já montei meu primeiro vírus perguntar Seu primeiro vírus? A gente nunca começa com o bem, né? Eu ia te perguntar agora, ué, você é criador de software e vai começar com vírus? O vírus é um software de computador. Mas não é vírus. O vírus em si, né? Ele é um software. Ele é um software de computador. Por que ele é um software de computador? Porque ele possui instruções de máquina. Tudo aquilo que possui instruções de máquina declaradas e definidas é um software de computador. Independentemente se ele vai ser usado para o mal ou se ele vai ser usado para o bem. E a finalidade do seu vírus foi para quê? Então, ele apagava uma pastinha no sistema operacional que se chama System32. E quando essa pastinha ela é deletada, para usuários de Windows vai entender, é claro, gente, assim, na minha época foi um pequeno passo, né? Foi um vírusinho muito simples. No entanto, ele danificava o sistema operacional. Na época do Windows XP ali, né, o Vista, até o 7, cara, apagar essa pasta era o Windows deixava, era um estrago. Ele nem fazia questão. Então, assim, foi o primeiro software ali, o primeiro vírus que eu desenvolvi. Depois, óbvio, eu comecei a fazer sitezinhos, comecei a querer... Mas vírus nunca mais? Não. Vírus não mais. Vírus eu não... Foi só para ter a sensação mesmo de liberdade de que eu consegui fazer algo. Mas depois não, depois foi só sites mesmo. Aí eu comecei a estudar coisas mais profundas, mais úteis. Hoje você vive do seu trabalho como criador de software? Como desenvolvedor de software. Desenvolvedor? Sim, com certeza. Hoje eu participo de um software de código-fonte aberto que ele é utilizado em automação residencial. Se chama Home Assistant. Hoje ele é um programa de código aberto que a comunidade, né, se junta para poder criar esse software totalmente grátis. E nós para que serve? Lá. Para que serve esse software? Cara, imagina, você está saindo do estúdio agora, aí você pega seu celular e manda ligar o seu ar-condicionado lá na sua casa, certo? Esse software faz exatamente isso. Ou então quando ele detecta, opa, o Cadu está a 1 km da casa dele, ele está indo para casa, vou ligar o ar-condicionado dele, vou, sei lá, ligar algumas luzes aqui, as luzes que você prefere. Então, esse software, ele automatiza a sua casa. E... Ele é grátis? É grátis, o Home Assistant é grátis. É totalmente gratuito, você só precisa ter alguns conhecimentos prévios ali de tecnologia, mas hoje tem muito vídeo no YouTube para demonstrar, então tá bem tranquilo mesmo. Bem e foi vocês que desenvolveram esse software? Não, eu não sou o desenvolvedor do Home Assistant, mas... Porque assim, o Home Assistant ele é muito grande, ele é um software muito abrangente. E cada um desenvolve um pouquinho dele. Então, eu, como não poderia deixar, estive participando da implementação de alguns serviços de acessibilidade, de alguns serviços de assistente de voz. Então, assim, eu tive uma participação com o Home Assistant. Então, o Home Assistant é desenvolvido por uma comunidade de pessoas. Ele não é o único desenvolvedor, até porque ele é um software muito grande. Ele é um sistema operacional enorme. Mas a gente trabalha nele lá. O PU, por que PU? PU, vamos lá no porquê de PU. Porque desde que você chegou aqui, as pessoas PU. Pois é, né? Cara, eu tinha 16 anos. E... eu fui apresentado a um mundo que se chama radioamadorismo. Para vocês que trabalham aí com locução, né, que tem essas vozes gravíssimas, vocês estão ligados já nisso daí. E eu fui apresentado nisso. Cara, me encantei. Virou hobby para mim, sabe? Falei, nossa, eu quero fazer. E
para isso, para você poder ser um operador de rádio amador, exige um processo de homologação na Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né? Então a gente faz uma prova, é realizada uma prova bem extensa, inclusive, que te certifica que você tem os conhecimentos éticos para operar um rádio amador. E o que acontece? Quando você passa nessa prova, a Anatel, ela te dá um código, que ele é como se fosse o seu nome no rádio amador. E o meu é PU8DRS. Então, por isso, veio esse PU. Aí as pessoas que são mais próximas ali de mim acabam chamando de PU. Então, é por essa situação, é pela situação do rádio amador. E lá a gente faz amigos também, auxilia o que for necessário. Então, é um negócio bem da hora mesmo. E aí você se apaixonou por esse mundo do rádio amador? Exatamente, aí virou hobby, né? Rádio amador virou... O PU, vou continuar te chamando de PU, apelido bem legal e bem simpático também, bem divertido. E como que você entrou na faculdade? Como que surgiu essa ideia de faculdade, se tornar essa acessibilidade de TI para você falar assim, não, eu vou ser profissional, é isso que eu quero e eu vou começar como TI? Então, veio desde sempre, como eu já tinha dito anteriormente, né? Eu terminei meu ensino médio, fiz o Enem. E, cara, eu nem pensei 2 vezes em que profissão seguir ou em que curso superior fazer, sabe? Já fui direto para tecnologia. Eu comecei alguns períodos realmente de TI, né? De sistemas de informação, desculpa. Porém, eu vi que, para mim, não era tão abrangente como eu gostaria. Na sequência, entrou a pandemia. Aí eu mudei um pouco o meu foco. Falei, não vou fazer mais sistemas. Eu vou fazer ciências da computação. E tô até agora. Concluiu a faculdade? 2025, 2026, dando tudo certo, eu concluo. Inclusive, hoje eu estou em EAD, né? Então, a distância é bem tranquilo, bem mais suave, digamos assim. A gente tem hoje softwares de programas que fazem leitura de tela, que, cara, é uma mão para poder conseguir ler os livros, enviar os trabalhos nos portais. Então, é bem mais tranquilo. Hoje em dia está bem mais prático mesmo, graças a esses programas, é claro. E você já está atuando na área? Já. Eu sempre tive a minha área de atuação, mesmo antes de faculdade, mesmo antes de concluir o ensino médio, diga-se de passagem. Sempre fiz esses freelancers aí. O pessoal que tem um conhecimento mais um pouco nessa área já entende o que é esse termo de freelancer. Que é tipo assim, você me contrata para fazer o seu site de notícias e terminou, entendeu? Então eu já fiz vários projetinhos desses, desde sempre. Peu, como é a acessibilidade? Como a acessibilidade é abordada no desenvolvimento de tecnologia atualmente? Cara, hoje depende muito de que empresa desenvolve o software. Eu vou falar para ti o porquê. Para vocês que estão acompanhando a gente nesse momento, a maioria desses softwares não são desenvolvidos no Brasil. Então, eles não seguem as regulamentações brasileiras para a acessibilidade. Então, o que acontece? Cada um desenvolve como quer. Algumas empresas se preocupam, eu acho que até posso citar o nome delas, que são gigantes aí. A Google, por exemplo, se preocupa muito com acessibilidade. A Apple se preocupa muito com acessibilidade, que são as 2 grandes aí para desenvolvimento, né? A Google para o desenvolvimento de softwares, de aplicativos para Android, e a Apple para os dispositivos Apple, né? iPhone, Mac. E as plataformas deles, eu posso dizer que tem um nível de acessibilidade bom para ótimo. No demais, tudo depende. Mas a cada dia a gente vê algum avanço, ainda é possível enxergar alguns avanços nessas situações. Porque assim, hoje não tem muitos programadores com deficiência visual, então não há tanta uma demanda para isso. Nós temos já programadores com deficiência visual, conheço vários do Brasil todo, fora dele também, que fazem desenvolvimento de software, trabalham, já concluíram suas faculdades, mas a demanda em visão de alguém
que enxerga, né, de um normovisual é bem menor, não representa nem 3%. Então, por não ter tanta demanda assim, tudo vai depender. Mas a gente nota avanços. Qual que é o maior desafio para vocês que sofrem de deficiência visual com toda essa tecnologia? Nosso maior desafio? É. Para mim, de ser bem sincero, ficar sem ela. Ficar sem ela. Cara, hoje eu costumo brincar que a tecnologia é os meus olhos. E o que não dá para usar nela, a gente adapta para poder ser possível, sabe? Então, hoje a gente tem softwares que fazem leitura de texto, que fazem leitura do conteúdo que está passando na tela de um computador, na tela de um celular. Você pode falar o nome de alguns para quem está nos assistindo nesse momento? Às vezes tem o mesmo, né, o mesmo problema que vocês têm de visão e pode estar auxiliando também? Sem sombra de dúvidas. Então, para o Windows, nós temos um software de leitura de tela gratuito, totalmente gratuito, que se chama NVDA. Esse software ele pode ser baixado totalmente gratuito, ele é um software leve que roda no computador, para usuários de Windows, tá bom? Que a maioria dos computadores hoje vem com o Windows. Para o Android, né, que é a maioria dos telefones hoje, nós temos o Talkback, que é um software desenvolvido pela Google, que também faz esse procedimento da leitura de tela. São os principais softwares para essas duas plataformas. E para o usuário de iPhone, nós temos o VoiceOver, que também é gratuito, já vem instalado no telefone ali, etc. Tanto o Talkback para Android como o VoiceOver para iPhone, eles já vêm instalados. Só no Windows que o NVDA não vem, mas é bem tranquilo de baixar, de instalar. É bem de boa mesmo. E são todos eles softwares gratuitos, não exige nenhum pagamento adicional para utilizá-los. Hoje temos a inteligência artificial. Para muitos ainda é bicho-papão, para outros é uma ferramenta que ajuda muito. Sem dúvida. Para vocês, com essa deficiência visual, como que vocês encaram, como que vocês abraçaram a inteligência artificial? Cara, a gente tem uma tendência a gostar muito daquilo que nos presta auxílios. E com a inteligência artificial não é diferente. Eu não vou falar aqui de ChatGPT, não. Eu vou falar de softwares, de programas, de sistemas que fazem descrição de imagem, até imagens quando é o caso. Então, para nós, cara, foi um avanço e tanto, continua sendo um avanço e tanto. E assim, eu digo que está só começando. Hoje eu estava mostrando mais cedo para o Max um software que faz essa descrição do conteúdo. A gente tira uma foto com o nosso celular e ele faz a descrição do que foi tirado na foto. É claro que está tendo desenvolvimentos ainda, é um desenvolvimento constante. Pode ocorrer alguns erros, mas assim, cara, é mais acertos do que erros. E para quem não enxerga nada, cara, já é uma vitória. Uma vitória, cara. Já é uma coisa assim que você fala, cara, pra mim que não tinha nada, antigamente a gente tinha só os softwares que faziam leitura de cores. Primeiro veio os que fazem a leitura se a lâmpada está acesa ou apagada através de um sinal sonoro. Depois nós viemos com os programas que fazem leitura de cores, né? Na sequência nós viemos com aqueles que fazem a leitura das cédulas, né, de dinheiro. E depois, os softwares que prestam o auxílio de reconhecimento de objetos, mas é um software que você precisa ligar para um voluntário, aí alguém lá do outro lado te atende, aí já é um ser humano mesmo, né, para poder te auxiliar ali. E agora nós temos a inteligência artificial, que já faz isso numa velocidade muito maior. Tem sim a sua margem de erro, mas como eu disse, é mais acertos do que erro, inclusive. Então, cara, tá muito bom, tá muito tranquilo. Para vocês, tá ajudando? Demais, demais. Mas, PU, deixa eu te falar. Temos também a questão da segurança cibernética para vocês com deficiência visual. Como que vocês, se você conhece pessoas, como que vocês lidam com essa total segurança cibernética?
Vamos começar pelo princípio básico. Nós que temos deficiência visual, qual é a orientação que é dada para nós? De princípio, quem não tem visão alguma, utiliza o modo de tela escura, que é um modo que a tela do seu telefone ou do seu computador, ela fica toda preta, como se ela estivesse desligada, e aí você, com um fone de ouvido ou com um volume mais baixo, você ouve ali o conteúdo que está sendo lido. Por que isso acontece? Porque se você estiver no meio de uma operação bancária, a gente talvez não teria noção de que se tem alguém próximo da gente observando que dado que eu estou digitando, né? Ou o que eu estou fazendo. Porque assim, mesmo que tenhamos deficiência visual, mas nós somos pessoas normais, a gente interage, manda mensagem, recebe, paga, enfim, a gente faz tudo o que um normovisual faz, mas com auxílio de leitores de tela. Então, você, por exemplo, tem a dimensão, se está chegando alguém próximo de você, você já sabe se você pode dar uma disfarçada ali, se você pode sair, de repente está numa transação bancária, você não quer mostrar. Então, assim, a gente é instruído a ficar com a tela escura. Agora, falando do ponto de vista de softwares de uma maneira geral, da segurança dos softwares, até então não houve ainda incidências conhecidas de softwares para acessibilidade que foram usadas para o mal, sabe? Ainda não houve, pelo menos não do meu conhecimento, algum software. O software tal, foi explorada uma vulnerabilidade nele que era possível acessar a câmera de uma pessoa com deficiência visual remotamente. Se tem, eu desconheço. Então, nessa parte ainda está bem tranquilo. Mas é uma preocupação, sim. A gente precisa tomar, sim, os máximos de cuidado possível, né? Se você vai usar o software, não instala software fora do Google Play ou da App Store, que é os softwares, as lojas de download para celular. A maioria desses softwares de reconhecimento, eles são para celular, porque é prático, tá ali no seu bolso, né? Então, nunca instalar dessas outras fontes que não essas que eu citei, a menos que você conheça. Porque são softwares que têm acesso total, têm acesso à sua câmera, têm acesso, de repente, à sua localização. Hoje, por exemplo, você vai chamar um Uber. Eu, lá em Rolim de Moura mesmo, eu ando de Uber para cima e para baixo. A gente pede carro por aplicativo, né? Muito, porque a gente não dirige. Então, são softwares que coletam a nossa localização, então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, sim. Existem, sim, riscos, mas com as devidas diligências, eu acredito que a gente consegue minimizar essas possibilidades. Falando em softwares, você que é criador de software, quais são, você pode contar para a gente, os abertos que você participa e os fechados que você não pode falar para a gente por ser terceirizado, né? Você dá pelo menos segmento. Sim. De qual linha são os softwares que vocês constroem? Com certeza. Então, primeiro, os softwares de leitores de telas, né? O NVDA, ele é um software de código-fonte aberto. Então, já houveram algumas contribuições da minha pessoa para o NVDA. Já houveram, como eu disse anteriormente, contribuições da minha pessoa para o software Home Assistant, né, que é o de automação residencial. E assim, cara, tem vários softwares que a gente acaba desenvolvendo ali, às vezes tira 45 minutos do nosso tempo, vai lá, ajuda, presta os auxílios, manda uma linha de código aqui, uma linha de código ali, colaborou, a gente acaba nem lembrando mesmo. Mas, já no ponto de vista de softwares fechados, eu já fiz software para marketing, né, para empresas de marketing que precisa otimizar, por exemplo, suas postagens. Hoje, por exemplo, para vocês coordenarem 18 sites é muito complicado, né? Hoje vocês têm um conglomerado gigante, cara. Então, hoje vocês precisam... aliás, vocês precisam não, vocês já têm, mas vamos supor que não tivessem, precisariam de uma ferramenta para otimizar tudo isso, para publicar tudo isso de uma vez. Então, eu já participei de softwares, já desenvolvi do zero softwares que fazem esse trabalho, já desenvolvi softwares, inclusive, para fazer coleta de dados de aparelho celular, enfim, diversos, cara. Nessa parte de softwares fechados,
eu posso dizer que foi bem mais do que os softwares abertos, é claro. Matheus, eu entrevistando você, eu sempre lembro do Matheus, que acabei olhando na minha canequinha também, que ele deixou de presente para o nosso Cacoalcast, Star Conteúdos, show, cara. acessibilidade e marketing a serviço da inclusão. Estava olhando aqui, lembrando dele, do livro dele, Um abraço para o Matheus. Um abraço para o Matheus. Obrigado, Matheus, por participar também do programa com a gente e somar, né, na vida de muitas pessoas com seus depoimentos, com sua história de vida. É sempre bom ter você. E logo nós vamos trazer ele também, o PU, para a gente falar um pouquinho sobre educação financeira. Nossa, né? Ele deu um feedback para a gente sobre educação financeira. É um tema muito abrangente, muito legal. Em breve nós vamos trazê-lo novamente para falar para a gente sobre um pouco dessa educação financeira. PU, qual a sua dificuldade desde que você perdeu a visão, desde pequena assim? O que mais te deixa apreensivo sem a visão? Você consegue ver, enxergar vultos ou você é 100% sem visão? Vamos lá. Existem algumas controvérsias sobre isso. Eu sou declarado como cego total. No entanto, eu enxergo a claridade e as cores muito fortes. Por exemplo, eu sei que eu estou na frente provavelmente de um painel de LED ou de um display, que eu estou vendo uma luz vindo aqui, né, bem forte até. Então eu sei que eu estou de frente para algo, mas eu não consigo definir o quê. Então, assim, essa é a definição de visão que eu tenho. Eu não consigo saber, por exemplo, a sua aparência. Tá? Olhando para você, não tem essa possibilidade. E eu não sei também, como o contraste aqui está bem forte, eu não consigo saber se tem alguém na minha frente de fato. Claro que, óbvio, eu estou de camisa vermelha. Você está vendo? Consegue o vulto do vermelho? Não. Nada. Nada. Então, assim, é óbvio que eu sei que você está na minha frente porque a gente está conversando, mas se você ficasse quietinho aí e fosse neutro, não usasse nenhum perfume, nem nada, eu não saberia que você tá aí. Então, assim, agora você falou da questão de receios, né? Cara, sei lá, meu receio não tenho, eu acabo não tendo, assim, eu sempre fui muito treinado a entender que mudanças podem ocorrer e que eu preciso adaptar. É óbvio que, assim, todos nós temos momentos bons e momentos ruins, momentos de frustração, momentos de alegria, etc. Mas eu não tenho para te dizer, você tem receio de perder esse restante que você ainda detecta, essa claridade? Cara, tenho, mas eu já fui avisado que isso pode e vai acontecer. Então, assim, vai ser só um processo a mais de adaptação. Eu consigo saber se o computador está ligado porque ele mostra ali um clarão na tela, então eu sei que ligou. E pelos sons dele, etc. Mas se essa parte sensorial, visual, deixar de existir, eu vou entender também que eu ainda tenho a audição para isso. Então é bem tranquilo, cara. A gente, pelo menos, vai se adaptando. Se tratar de mim, a gente se adapta. A gente é hard. Gostei dessa frase. A gente é hard. PU, deixa eu... Antes de fazer a próxima pergunta para você, eu quero chamar o VT da Audiência Fashion Modas e dizer mais uma vez que a Audiência Fashion Modas tem muita novidade em cama, mesa, banho. É uma loja completa para a família toda. Então não esqueça, passe lá na Audiência Fashion Modas, converse com aquela família, com aquela equipe, você será muito bem atendido, além de ter os melhores preços, as melhores condições do mercado e o melhor atendimento de Cacoal. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão, ao lado da lotérica. Nós estamos esperando você para acompanhar a evolução da moda desse ano de 2024. Estamos aguardando você. Vamos jogar o VT na tela? Vamos saber das novidades que a Audiência Fashion Modas preparou para você? Quer ficar na moda? Então você precisa conhecer toda a linha masculina da Audiência Fashion Modas.
e ela está com uma grande promoção para você. Nesse momento, em janeiro, a Audiência Fashion Modas preparou um desconto em dobro na seção masculina. Então tá esperando o quê? Do esporte ao esporte fino. A Audiência Fashion Modas tem tudo o que você precisa. Tênis, calças, calçados, shorts e muito mais. Venha para a Audiência Fashion Modas e confira o nosso desconto em dobro para você. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão. Continuando por aqui, com o meu amigo PU, ele que é o craque, né, em desenvolvedor de site, né, de programas também. E o primeiro programa que ele desenvolveu, como ele disse no começo, foi um vírus. Você deletou esse vírus, pelo amor de Deus, né? Ah, deve estar rodando por aí. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Pelo amor de Deus. Deletou, né? Não saiu dos laboratórios da escola. Deu um Ctrl-Alt-Del. Deletou. Nunca faça isso, né? Não, Nunca gente, faça isso. Até assim, ó. Se tem algum jovem agora que tá iniciando, né? Cara, é interessante você fazer pro seu conhecimento, mas não faz pro mal não, porque é muito chato, afeta muitas pessoas ali. Você se sente razoavelmente engraçado porque você conseguiu fazer, mas não é algo bom, inclusive não é algo legal. Naquela época eu fiz, obviamente que pelo conhecimento e por não medir uma possível consequência que poderia trazer, tá? E trouxe, inclusive, meu professor teve que pagar a formatação do computador porque eu soube fazer o vírus, mas não soube formatar a máquina depois. Você conseguiu construir o vírus? Eu construí. Mas formatar não conseguiu? Não consegui. Foi uma época meio obscura da formatação dos computadores ainda, e a acessibilidade para quem precisava formatar computador naquela época era zero. Ah, mas se fosse hoje, estava tudo certo. Mas hoje não, hoje a gente formata, faz tudo. Isso aí não tem... PU, com as leis atuais, como as leis atuais afetam hoje na acessibilidade em tecnologia? Elas já são suficientes? Sinceramente, não. Hoje o país nem tem estrutura suficiente para poder fiscalizar a cobertura dessas leis. Hoje temos mais celulares do que pessoas. Consequentemente, nós temos muitos softwares, muitos sites, e não daria para fiscalizar tudo. Mas existem sim leis que pedem, leis, portarias, que pedem o mínimo de acessibilidade possível em algum site. Não só as leis, mas existem consensos de software. Hoje, quando nós estamos desenvolvendo um software, é indicado para nós que coloquemos recursos de acessibilidade. A própria IDE, que é o sistema que a gente usa para desenvolvimento, ele já tenta coordenar para que nós coloquemos acessibilidade. Então, assim, de uma maneira geral, já existem essa tentativa de conscientizar os desenvolvedores de softwares, os web designers, a tentar criar uma experiência o melhor possível para todos. Mas, ainda assim, não é o suficiente, porque tem que ter uma conscientização mais precisa, tem que falar mais sobre isso, tem que mostrar mais na prática como tudo isso funciona, criar mais materiais para que os desenvolvedores de software possam entender como de fato é a implementação da acessibilidade em um software, em um website, uma plataforma ou em qualquer outra coisa eletrônica que tenha, né, que exista. Mas isso a gente acredita que com o passar do tempo vai se tornando mais normal, vai se tornando mais tranquilo. E as políticas governamentais? Você acha que estão acompanhando o ritmo de inovação tecnológica em termos de acessibilidade? O governo tem leis para que os serviços sejam minimamente acessíveis, sejam minimamente apresentáveis a pessoas com qualquer tipo de deficiência. Inclusive, quando você abre os sites ali do governo, sempre tem aquele íconezinho da Libras embaixo, já tem os ícones de contraste em cima para você, né, deixar o fundo preto, letra branca, aumentar, diminuir a fonte. Inclusive, o sistema de reconhecimento facial do Gov, né, que é o sistema lá do governo, cara, comigo funciona muito bem. Enquanto de vários outros bancos aí fechados, é horrível, é triste. E o do governo funciona muito bem. Então a gente vê que está tendo sim algum tipo de empenho.
Estão tentando. Qual que é o papel da educação na promoção da acessibilidade na tecnologia, na sua opinião? Então, como eu disse lá no começo da nossa conversa, que me foi negado cursos por conta disso, cara, conscientizar, pegar, chamar o professor, dar um curso para ele, um curso de continuação, para que ele entenda como um programa de computador funciona, como que um aluno com notebook dentro de sala de aula, o aluno que eu me refiro é o que tem alguma deficiência, seja ela visual ou seja ela auditiva ou qualquer outra, chamar esse professor e explicar como os softwares que ele utiliza funciona, para o professor não ficar perdido ou deixar o aluno lá com o notebook em sala sem aplicar a atividade. Já aconteceu isso comigo, de professor me deixar na sala com o notebook fazendo exatamente o que eu quero. Por não saber como lidar. Não é culpa do professor, é porque não teve para esse profissional a conscientização necessária, o treinamento necessário. Então, assim, melhora muito as coisas se hoje tivesse, né, a gente até se empenha, lá em Rolim de Moura a gente bate muito nessa tecla que precisa ter formação continuada para esses profissionais em tecnologias assistivas. Precisa ter. Se não tiver, o professor não consegue, ele não sabe como lidar. Piu, você que desenvolve muito software, trabalha com isso o tempo todo, que já disse pra gente que o seu medo é ficar sem a tecnologia. Quais são os planos futuros? Você tem algum software que você tem vontade de desenvolver para que possa ajudar as pessoas que têm essa dificuldade da visão? Então, de bate-pronto, não. Eu prefiro fazer o software, entregar e correr atrás do próximo software com uma inovação maior, sabe? Mas alguns projetos que passam ali, né, pelo meu roadmap seriam basicamente esses softwares que possuem inteligência artificial para reconhecimento de objetos, né, para reconhecimento de artefatos ali. Artefatos que eu me refiro são coisas, qualquer coisa que você consegue visualizar. Isso eu acho que precisa expandir muito mais, está só no começo, então talvez no futuro eu desenvolva um software nessa categoria, um software para chamar de meu mesmo ali. Para carimbar, falar não, esse é meu, tá livre, né? Seja ele pago ou seja ele de código fonte aberto, mas para chamar de meu ali. Explica para quem está nos assistindo nesse momento o que quer dizer código de fonte aberta. Vamos lá. O que é um software de código fonte aberto? Eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar do Telegram. Já viu? Você acho que conhece o Telegram, né? O Telegram ele é um aplicativo de código fonte aberto. O que significa? É um aplicativo onde existe uma comunidade que é livre para desenvolver o software e chegar no consenso de melhorias para esse software. Então, os programadores, a equipe que faz a gestão desse software, que rege as políticas desse software, são pessoas que estão ali para o software. Não é uma empresa fechada. Qualquer um pode ir lá, qualquer programador pode ir lá, baixar o código-fonte. O que é o código-fonte? São instruções para a máquina, para o computador entender o que fazer. É para mostrar o logotipo na tela? Então isso é um código, é uma linha de código, entendeu? E o código-fonte é como se fosse o livro do programa. Faça isso, mostra tal coisa na tela, reproduz o áudio. Então, esse é o código-fonte. Quando ele é aberto, certo? Aberto. Qualquer um pode ir lá. Fechado é aquele código, aquele programa, aquele sistema que um programador, se ele pegar o software e tentar ver o que tem dentro, ver como ele foi feito, não consegue, né? Hoje nós temos, por exemplo, as maiores redes sociais aí, Facebook, Instagram, WhatsApp, são softwares, apps de código-fonte fechado. E bem fechado. Tanto é que hoje existem diversas restrições que eles aplicam ali, etc. Então você não consegue ver como que o WhatsApp é feito. Onde fica a pasta de som. Sabe quando você vai gravar o áudio que ele faz aquele barulhinho? Então, aquilo é um arquivo, aquilo é um som, tá dentro do código-fonte. E, obviamente,
de maneiras legais, você não consegue saber, por exemplo, como que aquele software foi feito. E nem o que ele realmente faz. Vou brincar um pouco aqui com a imaginação da galera. Imagina que você pega ali e baixa um joguinho, que é de código-fonte fechado. Você tem conhecimento de programação. Tá lá jogando, você fala, peraí, deixa eu ver se esse jogo não tá pegando o meu telefone para poder minerar criptomoedas, por exemplo. Se ele é de código-fonte fechado, dificilmente você vai conseguir saber. Quando é código-fonte aberto, você já vai ver que tem uma instrução lá que falou, ué, por que um jogo minera criptomoeda? Eu não recebo ela, então mas por que isso acontece? Então você já viu que tem algo ali que não foi proposto para fazer aquilo. Então, do ponto de vista de segurança, um programa de código-fonte aberto, ele é muito melhor porque é auditável por qualquer um. Como você vê, como você imagina o futuro da acessibilidade em tecnologia? Então, só tem a expandir. Hoje a tecnologia ela evolui numa velocidade do qual nós não conseguimos contabilizar. Essa é a verdade. Enquanto eu estou aqui conversando com você, pode ser que já esteja sendo desenvolvido ou acaba de ficar pronto um software revolucionário que, sei lá, vai promover acessibilidade para todos os tipos de deficiência ou, né, que vai mostrar algo que até hoje nenhum software foi capaz de fazer. Então a tecnologia ela desenvolve muito rápido. E esse desenvolvimento rápido possibilita que novas coisas, novas possibilidades surjam. Então, assim, para os próximos 10 anos aí, eu acho que a acessibilidade vai ser uma coisa muito normal, muito comum, falando do ponto de vista de software, claro. Peu, e quais são as inovações que você gostaria de ver nos próximos anos para melhorar ainda mais a acessibilidade? Se você pudesse falar assim, não, vou incluir isso, vou colocar isso, que isso vai ser bom, e quais seriam? Cara, uma rede social, um Instagram, por exemplo. Hoje, ele tem ali a sua acessibilidade mínima, mas ele é um programa ele é um software de muitas fotos, muitos vídeos, muito conteúdo visual. Para mim seria o ápice quando essa barreira visual, não só falando de Instagram, mas qualquer outra plataforma que use imagens, por exemplo, já tem ali a sua descrição automática e precisa, sabe? Você colocou o dedo em cima da foto ali, ele já ter a descrição daquela pessoa, da imagem como um todo. Hoje tem já minimamente, o Facebook ele faz ali uma descrição prévia, mas é muito prévia, é um negócio muito iniciante ainda, muito como é que se diz? Muito precoce. Muito precoce, muito novo, né? Então, assim, eu acho que para mim vai ser o ápice quando você ter um sistema desse que já consegue fazer tudo ali em tempo real, sem o usuário perceber. E bem rápido para ajudar vocês também nessa visualização, certo? É rápido, eu digo em questões de processamento, né? Que hoje processamento de uma inteligência artificial demora um pouquinho. Tanto é que vocês que podem usar lá o chat GPT, quando você digita ali um prompt, que é o que você pede para ele fazer, escrever para você, a gente percebe ali que ele fica digitando, né? Aquilo não é uma animação, aquilo é porque realmente existem computadores ali que, cara, se fosse os nossos neurônios, tava queimando para processar, sabe? Então aquilo não é uma imagem que acontece ali de brincadeira. Hoje ainda é lento. Um software que faz descrição de imagens, por exemplo, que eu mostrei mais cedo nos bastidores. A gente tira foto ali e ele fica, tá, tô escrevendo uma mensagem, tô descrevendo ainda, e etc. Então demora ali cerca de 20, 25 segundos para fazer a descrição de uma imagem. Vai chegar um tempo que é muito possível que isso seja instantâneo. Você manda a mensagem e ele já te retorna outra com o conteúdo da descrição. Então, assim, isso vai ser, acredito eu, que o ápice vai ser algo muito normal. Peu, já se passaram praticamente 1 hora. Caraca. 1 hora. Gente. Desse bate-papo, nessa informação tecnológica. Nossa, não vi o tempo passar, cara. Foi muito bom falar com você. E a pergunta final que a gente sempre faz aqui no nosso Cacaucast, o que você falaria para as pessoas que têm essa deficiência visual e têm vontade de se aperfeiçoar, entrar no mundo da internet,
viver, se profissionalizar desse mundo da internet como você? O que você faria para esses jovens, para essas pessoas? Gente, assim, ó, primeiramente, corre atrás. Nada vem até nós sem que nós corramos atrás. Se lá no passado eu tivesse aceitado o não que me deram realmente ele tem razão, eu vou deixar quieto, eu não estaria aqui nesse podcast hoje. Então, corre atrás. Você tem ali o desejo de ser um programador, um desenvolvedor de software, um especialista em segurança da informação, né, segurança cibernética. Cara, corre atrás. Vai, hoje tem audiobooks, hoje tem leitores de tela, softwares que fazem leitura de tudo. Tem como se profissionalizar, tem como, é possível sim. Eu tô dizendo isso para ser coach nem nada, mas assim, hoje é possível, cara, só basta querer. No quesito de software, fácil não é, porque sistemas em si já é um negócio complicado por padrão, para quem enxerga, para quem não enxerga, para quem ouve, quem não ouve, enfim. Mas no nosso caso que não enxerga é bem complexo, mas não é impossível. Eu costumo dizer que, cara, se você recebeu um não, esse não foi só um feedback. Usa esse feedback para tentar uma alternativa diferente para da próxima vez você conseguir um sim. Obrigado, PU. Obrigado pela sua participação. Agradeço demais. Foi muito bom conversar, saber um pouco da sua história. Que continue desenvolvendo altos softwares, né? Bora. E quem sabe aí estourar com software aí mundialmente, até quem sabe não uma rede social. Gente, falamos com o nosso querido amigo PU, ele que é profissional na área da internet. Isso é muito legal, com deficiência visual e um grande profissional. Então, não deixe nada te abalar, busque, corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e conquiste e chegue aonde você quiser. Acredite. Mais uma entrevista do Cacoalcast para você. Quero mandar um abraço aqui também a todos da audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão, sempre com novidades. E dizer para você que na próxima terça-feira, nesse mesmo canal, segue aí a gente, @Cacoalcast, @Cacoalcast Clips, ou em todas as plataformas de podcast que existe na grande rede, você pode nos assistir e até mesmo nos ouvir. Segue a gente, clica aí e nos falamos na próxima terça-feira com mais um convidado ilustre aqui no nosso canal Cacoalcast. Até lá! Quer ficar na moda? Então você precisa conhecer toda a linha masculina da audiência Fashion Modas. E ela está com uma grande promoção para você. Nesse momento, em janeiro, a audiência Fashion Modas preparou um desconto em dobro na seção masculina. Então tá esperando o quê? Do esporte ao esporte fino. A audiência Fashion Modas tem tudo o que você precisa. Tênis, calças, calçados, shorts e muito mais. Venha para a audiência Fashion Modas e confira o nosso desconto em dobro para você. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão.